O anel não é um simples objeto para enfeitar o dedo. É um símbolo mágico e seu formato, o círculo, simboliza aliança e poder. Usado em noivados, casamentos e compromissos, principalmente espirituais. Na saga O Senhor dos Anéis, um filme inspirado no livro, que é uma fábula maçônica, o anel é um símbolo poderoso e que detém todo o poder. Os Anéis do Poder eram artefatos mágicos na obra de J.R.R. Tolkien. A sua existência é introduzida a primeira vez em Senhor dos Anéis, com o seguinte poema contado a Frodo Bolseiro por Gandalf. 3 anéis aos reis elfos sob este céu, 7 aos senhores anões em seus rochedos corredores, 9 para os homens mortais fadados ao eterno sono, 1 para o Senhor da Escuridão, em seu escuro trono, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Um anel para a todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para a todos trazer a escuridão e aprisioná-los, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Por causa desse poema, muitas vezes os anéis são referidos apenas como os 3, os 7 e os 9, assim como o anel de Sauron chamado de O Um. As letras gravadas no anel foram pronunciadas por Sauron quando ele o forjou. Os ferreiros élficos ouviram-o cantar e tomar consciência do seu plano maligno. Tiraram seus próprios anéis para frustrá-los. No filme O Senhor dos Anéis, o anel é chamado de O Precioso. Um dia Sméagol foi pescar com seu primo Déggol, e Déggol foi puxado para a água por um peixe, e emergiu com um anel de ouro pertencente a Sauron, o Senhor das Trevas. O desejo de Sméagol pelo anel levou-o a matar Déggol. Então ele escondeu o corpo e ninguém mais descobriu o que aconteceu com Déggol. Sméagol descobriu os poderes do anel ainda sob o teto de sua avó, usando-o para descobrir segredos ocultos, cometer pequenos furtos e toda sorte de atos das trevas. Mas o anel possuía um grande poder e vontade própria. Quando Sméagol, que também era chamado de Gollum, deixou de ser útil para o anel o abandonou. Quando a comitiva formada por 13 anões e um mago e o Hobbit exploravam as Montanhas Sombrias, foi assim que Bilbo Bolseiro encontrou o anel, o que não era esperado. Sméagol foi capturado e levado a Barad-dûr, onde foi interrogado e torturado pelo Senhor das Trevas, Sauron, que queria informações sobre o anel, mas foi surpreendido pela resistência de Sméagol, que tentava esconder a todo custo o paradeiro do anel. Sméagol desejava tanto aquele artefato que lutava para tentar escondê-lo até mesmo diante de Sauron. Após Sméagol sair de Mordor a fim de obter o seu precioso, já que Frodo Bolseiro era agora o portador do anel, Frodo e Sam encontram Sméagol e o tornam prisioneiro. Pede que ele seja o seu guia e o leve a Mordor, até a Montanha da Perdição, para destruir o poder do anel. O Anel de Poder no filme O Senhor dos Anéis faz referência a anéis do planeta Saturno. O símbolo do hexagrama é uma referência direta a Saturno. Muitas joias hoje em dia possuem significados e simbologias esotéricas, e por isso não precisam ter o símbolo do esquadro do compasso. Às vezes são inseridas inscrições do lado de dentro, como no caso das inscrições do anel na saga O Senhor dos Anéis. Segundo a história, o rei Salomão usava o anel no qual ele controlava 72 entidades. Neste anel continha o símbolo de Moloque e de Astarote, que era o hexagrama e o pentagrama. Na saga O Senhor dos Anéis, o anel é chamado de Precioso. O Gollum, na sequência O Senhor dos Anéis, era um hobbit, originalmente conhecido como Sméagol. Ele foi corrompido pelo anel e mais tarde foi chamado de Gollum, após o seu hábito de fazer barulhos horríveis em sua garganta ao engolir. Ele tem uma aparência de uma criatura demoníaca. Se há uma peça de joalheria na maçonaria que é igualmente fascinante e confusa para muitas pessoas, é o anel maçônico. Mesmo aqueles que são membros da Irmandade têm opiniões diferentes sobre o assunto. Muitas vezes o assunto é que o anel significaria uma variedade de coisas para pessoas diferentes. Alguns associam-no como uma representação da sua própria jornada maçônica, bem como da sua dedicação à fraternidade e ao seu ofício, enquanto outros veem como uma oportunidade de partilhar as virtudes da maçonaria com o mundo e esclarecer outros sobre a organização. Embora numerosos trajes e emblemas sejam apresentados a um homem quando ele se torna membro de uma loja, e ainda mais quando um irmão se torna mestre maçom, um anel normalmente não é um deles. Na verdade, como regra, nenhum anel maçônico é apresentado a um membro da loja.
Existem apenas 2 anéis reconhecidos dados a um candidato maçom. Esses são os anéis apresentados logo após a obtenção do 14º grau e grau 33 do rito escocês. No entanto, é permitido ao candidato comprar um anel maçônico para si ou aceitá-lo como presente de seus entes queridos. Muitos dos anéis usados pelos maçons são aqueles com o símbolo do quadrado e do compasso, comumente conhecido como o anel da loja azul. Outro tipo comum de anel da maçonaria tem o emblema da águia de 2 cabeças, a águia bicéfala. Alguns irmãos podem conseguir um novo anel após seu ano como venerável mestre ou quando se ajuntam a um corpo anexo. Também é frequentemente sugerido, embora não necessariamente observado, que um maçom não use um anel ou qualquer outra marca maçônica até que tenha obtido seu grau de mestre maçom. Mas quando o irmão completa e adquire seu grau de mestre maçom, como muitos dos seus irmãos, ele pode comprar um anel de sinete maçônico para significar sua obrigação contínua e compromisso de lealdade para com a sua fraternidade. O uso do anel tem sido discutido por esoteristas, magos e várias vertentes do ocultismo. Mas é fato que o anel é um símbolo de poder e que é usado como uma forma de ostentação para impor alguma vontade e poder místico. Quem pode usar um anel maçônico? Além das gravatas e das joias nos seios, os anéis dos maçons são talvez a peça de insígnia mais comum. Isso também significa que cada anel vem com uma ampla gama de significados. Embora inúmeras peças de regalia sejam apresentadas aos membros da loja, especialmente aos mestres maçons, um anel normalmente não é uma delas. 2 anéis oficiais da maçonaria são, no entanto, apresentados aos membros dos notáveis graus 14 e 33 do rito escocês. Feito em prata hallmark, o anel Craft Masonic incorpora o símbolo do quadrado e do compasso. E como apresentado, o símbolo maçônico mais popular é o esquadro e o compasso, mas também conhecido como o anel da loja azul, Blue Lodge, e o desenho mais comum usado nesse padrão, você verá um G gravado, representando a geometria e o Gadu, o grande arquiteto do universo. Há também um anel giratório do Royal Arc, que é feito em ouro 9 quilates, apresentando o arco real incrustado em esmalte vítreo vermelho. O verso pode ser gravado com qualquer número de detalhes historicamente. O anel maçom mais tradicional vem na forma de uma faixa de sinete, normalmente esculpidos com letras ou com um desenho exclusivo, como um brasão de família. Estes anéis de cavalheiros eram usados para verificar a autenticidade, pressionando a cera nos envelopes. Isso funcionou como uma assinatura pessoal e garantiu a segurança para os assuntos privados. Por isso que é chamado anel de sinete. Durante as primeiras datas da maçonaria, apenas a classe alta e a aristocracia tinham permissão para usar os anéis de sinete. Com a ascensão da classe mercantil, anéis maçônicos simples começaram a ser usados como um identificador de posição e uma lealdade à irmandade. Hoje em dia, muitos irmãos usam anéis em ocasiões especiais, mas outros podem optar por usá-los todos os dias. Embora não exista um conjunto obrigatório de regras, a maioria dos maçons usa anéis em seus dedos mindinhos. Já os irmãos solteiros podem usar os anéis nos seus dedos do casamento. Membros solteiros e casados podem usá-los em dedos médios ou na mão direita. Existe uma simbologia oculta no qual cada dedo da mão representaria um sistema planetário de poder. Esses anéis podem ser usados em determinados dedos para incorporar algum poder místico no meio ocultista. O pentagrama e o hexagrama são 2 símbolos bastante usados nos anéis. O rei Salomão serviu o ocultismo quando se afastou de Deus. O hexagrama é um símbolo que está sempre em alta porque é confundido como sendo a estrela de Davi, o que é uma grande mentira. No centro do hexagrama está a simbologia de adoração ao Sol e às 7 forças planetárias. O hexagrama, como vimos, possui a simbologia do triângulo para cima e outro para baixo, que pode representar as forças masculinas e femininas, e também tem uma relação com o símbolo de Bafomé, tal como em cima como embaixo. Celebridades e famosos têm sido flagrados usando algum tipo de anel de poder, que revelam algum tipo de pacto. Geralmente, eles possuem algum formato bem específico, como no caso da Beyoncé, que apareceu usando o anel de Bafomé.
Saturno é um gigante gasoso e o sexto planeta a partir do Sol, conhecido pelos seus anéis gigantes, onde tem alguma alusão a esses poderes mágicos e os anéis. Saturno esconde outras peculiaridades, como o famoso cubo de Saturno ou o grande olho, o olho que tudo vê, que é uma alusão ao seu vórtice em forma de hexágono. Saturno sempre foi adorado na antiguidade pelo nome de Moloque ou Cronos, e seus anéis fazem alusão a algum tipo de poder mágico e oculto invocado através do hexagrama. A estrela de Saturno possui também o hexágono, que faz alusão ao seu hexágono real no polo norte do seu planeta. O misticismo usa todas as simbologias de Saturno, como o hexagrama, o cubo de Saturno e o olho do vórtice de Saturno, como uma forma de adoração a ele. É um poder que é invocado através de um sistema cabalístico e planetário. Existem as 10 esferas da chamada árvore cabalista, e nela é apresentado o hexagrama com os 7 sistemas planetários: Saturno, Marte, Mercúrio, Lua, Vênus, Júpiter e Sol no centro. Isso forma as 7 cabeças do dragão. O hexagrama corresponde às 7 cabeças do dragão, 7 sistemas ocultos usados para banir e invocar as entidades. Cada ponta do hexagrama corresponde a uma esfera, tendo o Sol ao centro. Então, o hexagrama invoca esses 7 principados e os 10 chifres. Apocalipse fala das 7 cabeças e dos 10 chifres, que é uma revelação para os poderes que encabeçarão o governo do anticristo, tendo a grande meretriz assentada acima deles. E isso corresponde a Binah, que também é uma referência a Saturno. A frase Ararita faz parte de um ritual de invocação. O hexagrama é o símbolo máximo da operação desses 7 sistemas planetários sob a presidência das sefirotes cabalísticas. O mago traça o hexagrama e faz as invocações usando o sistema planetário correspondente ao hexagrama. Na tradução, a palavra Ararita significa um é o princípio e um é a sua individualidade. Portanto, o anel de poder com suas simbologias ocultas dentro do hexagrama e do pentagrama carregam esses atributos mágicos, e é uma forma de invocar as entidades ligadas a este símbolo. No livro de Atos 7,43 diz: o interesse verdadeiro de vocês estava nos seus deuses pagãos e em Moloque, a estrela do seu deus Refã, ou Xium, em todas as imagens que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu vos enviarei para o exílio para além da Babilônia. Assim concluímos que o Senhor dos Anéis, Saturno, é o deus de Caim, ou Quium, que foi ocultado nas tradições esotéricas para esconder o real significado do hexagrama de Salomão, que serviu a Moloque e a Astarote. Se você gostou dessa informação, curta e compartilhe, e se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para receber mais atualizações. Um forte abraço e até mais!